Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vindo aqui para mais um momento onde estaremos refletindo um pouco sobre o tema da nossa lição bíblica, né? A lição deste domingo que estará falando sobre os falsos profetas. Nosso querido pastor, comentarista Ezequiel Soares, ele levou uma sequência muito interessante, pois ele apresentou as abominações, né, que ocorreram e estavam ocorrendo, no templo na época do nosso querido profeta Ezequiel. Logo em seguida ele informou, né, mostrando a ele sobre a retirada da glória de Deus do templo em função daquelas abominações. E nesta lição deste domingo ele está trazendo um comentário sobre os falsos profetas, né? É uma oportunidade rica que nós temos para estar agora refletindo um pouco mais, pois no contexto geral a nossa lição ela tem um subtema que diz a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, e é o que tem sucedido de uma forma tão aparente, né? Tão visto comumente nos nossos dias. São muitos que dizem cristãos ser, vamos dizer assim, e usam os púlpitos das nossas igrejas para falarem tantas coisas. Muitos deles até interpretando a palavra ao seu bel prazer, e estes não deixam de ser aqueles falsos profetas os quais Jesus ele declarou que chegariam esses dias lá em Mateus 24. Mas se atendo aqui ao nosso tema, nós temos aqui a lição de hoje, a lição deste domingo, né, que nós estamos comentando hoje, que o tema é contra os falsos profetas. Queridos, o nosso querido pastor, ele deixou aqui nos objetivos da nossa lição 3 objetivos, onde eu sempre gosto de fazer menção a esses objetivos, porque é a referência que o professor da EBD ele tem para apresentar a sua aula, né? O professor da EBD ele tem subsídios para que ele venha a estar desenvolvendo a sua aula, e dentre eles esse objetivo da lição. Ele traz uma referência, um apontamento, um direcionamento para que aquele que estará administrando a aula, ele possa ter esse direcionamento, né? E aproveitando aqui, eu já queria apontar para você, no item 1 ele fala sobre conceituar o termo profeta. No segundo, ele fala sobre refletir a respeito dos falsos profetas. E em terceiro, ele fala sobre a conscientização a respeito dessas mensagens falsas, não é? Então a gente vai trazer aqui algumas observações para que nós venhamos a estar apercebidos, pois a Bíblia nos fala de uma forma muito clássica: aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós precisamos estar apercebidos para que, ao ouvirmos, o Espírito Santo ele precisa falar conosco, né? Ele vai ter que falar conosco, porque nós temos o mesmo Espírito, né? E tem muitas vezes que a gente ouve ou percebe, vê algumas coisas acontecendo e a gente tenta entender, e muitas vezes a gente se pergunta por que aquilo foi falado, porque não vem compreensão. Então nós temos que ter cuidado, porque na igreja não é só a voz de Deus que fala, né? Na igreja tem a voz do homem que fala e também tem a voz do diabo, que muitas vezes se aproveita daquele que dá lugar e também, e também usa dos seus recursos para tentar desvirtuar este caminho que vai nos levar a Deus. Como é de praxe, eu sempre observo alguns pontos na lição para que você tenha também como essa referência. E eu vi que nessa lição de hoje, na introdução, tem um parágrafo que está escrito assim, eu vou ler para você. O desafio maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel, na Babilônia,
era o fato desses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. O que foi que o nosso pastor ele deixou aqui como, vamos dizer assim, um comentário de entrada na nossa lição que nos dá um norte, né? Ele aponta o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, ambos, né, estavam vivendo neste período, e Jeremias em Jerusalém, Jerusalém sendo sitiada, Jerusalém agora vassalo da Babilônia, e Ezequiel, também Daniel, por exemplo, estavam em Babilônia. E ele fala que Jeremias e Ezequiel passaram por situações difíceis no tocante a desafios, né? Desafios que se levantaram contra eles ali, seja na cidade de Jerusalém, seja em Babilônia. E ele disse que o maior problema que eles enfrentaram eram esses embusteiros. Irmãos, e o que é embusteiros? Você pode estar lendo e estar perguntando, mas o que é embusteiros, né? Então eu trouxe aqui uma definição, um conceito, para que facilite o nosso entendimento quando você estiver lendo sobre esse embusteiro que estavam blindados pelas lideranças. Embusteiros é uma palavra que é sinônimo de mentiroso, daquele que é trambiqueiro, tá bom? Então, o que é que está escrito aqui na sua lição? É que esses mentirosos ou esses trambiqueiros, eles dificultavam o exercício do ministério do profeta Jeremias no tocante à cidade de Jerusalém e Ezequiel no tocante àquela região onde ele estava, em Babilônia. Esses mentirosos, irmãos, eles colocavam-se ali como uma pedra de tropeço, né? Para que aquele profeta ou os profetas citados aqui, Jeremias, Ezequiel, eles tivessem uma certa dificuldade, vamos olhar com esse espectro, com esse foco, para que a mensagem do Senhor ela não fosse, vamos dizer assim, bem aceita ou não abrangesse um público que era preciso receber essa mensagem. E por que isso acontecia? Porque entre o profeta que Deus usava e este público, este povo que receberia essa mensagem, existiam esses embusteiros, esses mentirosos, né? Esses trambiqueiros que estavam interferindo na conversa de Deus para com aquele povo. Porque nós vemos aqui na lição de hoje que a função do profeta era apresentar Deus ao povo, ensinar. É por isso que o inimigo ele tem muita preocupação com a igreja que se preocupa com o ensino, né? Porque o crente sadio espiritualmente, ele não vai beber de qualquer água, ele não vai receber qualquer palavra, qualquer revelação, vamos dizer assim, que alguém, porventura, utilizando-se do nome de Deus, possa falar ou até, entre aspas, entregar, né? Então, essas pessoas, elas dificultavam, sim, esse tratamento de Deus através do profeta para com o povo. E observe que o autor aqui da nossa lição, ele reforça que esses que se comportavam assim, que você vai ver esse termo falso profeta lá no Novo Testamento, eles estavam guardados, quando ele fala assim, blindados, protegidos, eles estavam, vamos dizer, sob a tutela, como podemos dizer hoje, a pessoa se confia no outro para fazer determinada coisa, porque se ele fizer e der alguma coisa errada, ele recorre. Olha, aconteceu isso aí, o pessoal está me requerendo aqui, me ajuda aí. A pessoa usa a autoridade que tem, vamos dizer assim, ou o poder, para cobrir aquela pessoa. Então eles se usavam desse mecanismo já naquela época, irmãos, para que eles tivessem essa abertura, esse acesso ao povo e até combatesse, vamos dizer assim, aqueles que eram verdadeiramente usados por Deus. Então ele diz aqui que a liderança religiosa,
e a liderança civil cobriam, né, esses homens, dando a eles a voz, dando a eles, vamos dizer assim, o terreno para que eles semeassem essa semente, né, que contaminou aquele povo. Então, é clássico, se você observar pela a mecânica pedagógica que nós estamos vendo nessa lição, o nosso autor, ele nos dá, irmãos, a mensagem que Deus mandou para o profeta, informando que aquilo tudo teria um fim devido, claro, e na lição seguinte ele mostra devido às abominações que se mostravam naquela época, que aconteciam naquela época, e essas abominações não eram nas residências, não eram nos altos, não eram não nos telhados de suas casas, não, estava falando que acontecia dentro do templo. Então, quando essas coisas vieram a acontecer, aconteciam porque alguém dava anuência disso, alguém concordava com isso. Quero trazer a lembrança, nós estamos falando do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é o final do período da monarquia, né? A gente sabe que Ezequiel já estava no cativeiro, então a monarquia de Judá, ela já era vassalo, então era o final daquela monarquia, vamos dizer assim. Não era mais um reino autônomo que tinha suas decisões, né, como foi na época de Davi, na época de Salomão e assim sucessivamente diante de tantos outros que nós tivemos na sequência. Eu quero citar para você um exemplo do rei Manassés. Se você for procurar histórico do rei Manassés à luz da Bíblia, não precisa você ir em outras fontes, não. Vai na Bíblia que você vai ver as aberrações que Manassés cometeu. A liderança civil, na qualidade de um monarca, na qualidade de um rei, ele cometeu abominações, assim, que nem não existe palavras que a gente possa comparar com aquilo. A exemplo de levar filhos para sacrifício. Esse rei era de onde? Judá. Saindo um pouquinho do reinado de Judá, você vai para o reino de Israel. Um dos reis assim que tem o destaque é o rei casado com em Israel, voltando, Acabe, rei Acabe casado com Jezabel. O que aconteceu, irmãos, no reino de Israel? É algo surreal da gente olhar hoje pessoas que conheceram, né, que viveram a história de Israel e chegaram naquela situação espiritualmente falando deplorável, né? Então, em Judá, as lideranças civis, elas entraram também por esse mérito aí. Eu cito sempre Manassés, porque Manassés teve um reinado muito longo, em torno de 55 anos. E depois de Manassés veio Amon, com um reinado bem mais curto, e após ele, rei Josias, por exemplo, que fez totalmente o contrário. Um rei que Deus se agradou, mas que teve que fazer assim uma força incrível, espiritualmente falando, para que restaurasse o culto, para que restaurasse o templo, para que restaurasse o sacerdócio. Então, o rei, na qualidade de autoridade civil, em sua época, ele está citando aqui, estava dando todo apoio para que esses falsos profetas, eles fizessem, ou fizessem, mas eu acho melhor colocando, pronunciassem as suas, entre aspas, profecias em nome de Deus, né? Que a gente sabe que pela lei de Moisés, uma vez não cumprida, o profeta morreria. Mas, nesse sentido aqui, não acontecia. E os sacerdotes, né? Os sacerdotes já estavam assim também, totalmente fora do contexto, né, do sacerdócio levítico, no tocante a cumprir aquilo para o qual eles foram chamados. Então, o autor ele diz que tanto essa liderança civil quanto a liderança religiosa, elas tinham apostatado. E eu quero trazer para você, talvez não seja uma palavra comum, pode ser que não seja comum para você que está me ouvindo, mas o apostatar significa ação de renegar algo.
Vamos pôr em prática. Você recebe algo, seja de um amigo, seja de um parente, seja do seu chefe em seu trabalho, ele te dá com o maior prazer, com alegria, e você chega, olha aquilo e faz, olha, eu não quero não. Não vai servir para mim. Mesmo você sabendo que vai servir, mas o teu orgulho, por exemplo, te faz negar. O apóstata, ele renega algo que lhe foi dado. A apostasia, o apóstata, também consiste numa condição de afastamento total. Então, se você vê isso acontecer, é apostasia, apostatou da fé. Ele se afasta totalmente, definitivamente de alguma coisa, né? Então, esses sacerdotes, esses reis, eles tinham apostatado da fé, do projeto de Deus para aquele povo, né? A gente conhece muito bem essa história, né? Pessoas que Deus dá tudo, mas de repente vira as costas e vai viver a sua vida ao seu bel prazer, né? Então, irmãos, no início da nossa lição, já na introdução, o autor ele já nos traz, né, esse start para que nós tenhamos cuidado, tá bom? Já no primeiro tópico vai falar sobre a função dos profetas, e o autor ele diz que esta função era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Olha como é importante. E eu brifei esse item aqui para você mensurar o tamanho da importância que é isso. O profeta, ele tinha sobre sua responsabilidade, primeiro, representar Deus. Ele era um canal de Deus para o povo da sua época, né? Ele apresentava Deus. Podemos citar um exemplo bem claro. O profeta Eliseu, quando ele entra na cidade de Sunem, ele não abre a boca, irmãos. Mas a sunamita, aquela mulher, olha para ele que passava, né? E dizia, este homem é um santo homem de Deus. Então ele anuncia Deus, né? E ensinar a lei. Observe, ensinar a lei. Por que você acha que o setor de educação cristã é um setor literalmente difícil, é árduo, né? É árduo. E por que esses valores para a educação, para o amadurecimento na Santa Palavra, ele muitas vezes se torna tão distante de nós que estamos precisando? Porque isso, irmãos, é o que nos leva a Deus. Quando você conhece, você vai amar, e se você amar, você não se afasta. Pode vir, como Jesus falou no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, pode vir chuva, pode vir vendaval, você vai estar firmado na rocha. Então, se você não tem esse momento com Deus, se não existe a promoção disto, você vai ter frutos pecos no meio do povo de Deus. Vem o vendaval, vem uma novidade e leva meio mundo. Então o inimigo, ele tem sim o interesse em infiltrar falsos profetas no meio do povo de Deus. Fato, assim, é descortinar, é visível que é para o inimigo é uma vitória ter um infiltrado dele ali para fazer isso. A preocupação de Paulo com Timóteo, lembra? Paulo falou para Timóteo, Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeu. Muitos hoje estão dizendo que não precisa, não é na doutrina da nossa igreja, por exemplo. Não precisa, Assembleia de Deus, se fosse olhar para isso tem equívocos. Não, irmão, não tem equívoco nenhum. Não tem equívoco nenhum, tem ensinamento.
tem ensinamento, porque Jesus falou lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 14 em diante, que aquele que está nele é luz do mundo, é sal da terra. É diferente. Jesus não é açougueiro para querer só o coração, não é verdade? Mas um falso profeta, ele vai tentar sim defender essa tese, vamos dizer assim, essa teoria. E o inimigo, ele certamente ri de braçada, nada de braçada quando ele encontra um que ofereça a ele essa porta para que ele entre através da vida dele, não é? Então observe por que é importantíssimo esse momento. Quando a gente fala de conhecer a Deus, do profeta, daquele que ensina, venham para a luz da Bíblia, Provérbios 29, 18, já falava Salomão, que não havendo profecia, o povo perece, se corrompe. Olha por que Deus se preocupa tanto com isso. E olha por que nós precisamos estar preocupados. Não havendo profecia, ou seja, profetas, homens e mulheres de Deus, o povo se corrompe, o povo perece. Provérbio 29, 18. E quando existe, agora observe, quando existe esse zelo, esse cuidado, esse compromisso, desperta na igreja do Senhor a reverência, o temor, a responsabilidade, o compromisso. E igreja que eu estou falando aqui não é o templo, sou eu. E se a igreja é assim, é muito difícil. E quem tem competência? E quem é o responsável? Você, eu, que Deus usa. Nós, Igreja do Senhor, professores da EBD, olha a responsabilidade de vocês. Trazer no seu aluno o sentimento de compromisso com as coisas de Deus, com as coisas verdadeiras, as coisas santas. E aí a gente, evoluindo um pouco esse tema, você vê no Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que você acha que o inimigo não tem interesse que a igreja promova o conhecimento da palavra? Porque se houver sabedoria, existe o temor a Deus, o compromisso com Ele. Mas a recíproca, ela também é verdadeira nesse sentido. Se não houver, acabou o temor, acabou a reverência. É por isso que você vê muitos templos que mais parecem uma danceteria. Me perdoe se eu estiver errado. Onde é que está o temor? Onde é que está a reverência, o respeito ao que é santo? Porque o santo não se mistura com o profano, é a Bíblia quem fala. Santo não se mistura com o profano. Então, quando existe ensino, quando existe crescimento espiritual, identidade cristã, existe sabedoria. Existe sabedoria, existe temor a Deus. Salomão reforça isso nos Provérbios. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aí ele fala assim, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos. Mas o princípio do conhecimento é o temor a Deus. Então, se houver ensino, sabedoria, se houver homens e mulheres de Deus, verdadeiros homens e mulheres de Deus, que façam isso em nome do Senhor Jesus, olha o ganho que a igreja tem. Que a sua classe de EBD tem. Salomão, ainda em Provérbios 14, 27, diz que o temor do Senhor é fonte da vida, ou fonte de vida. Ou seja, é você e de você para aqueles que estão precisando. Você vai produzir vida, você vai ser uma fonte. Irmãos, e o inimigo, ele necessariamente não quer que isso aconteça. Ele não quer, não pode acontecer. Mas vamos servir a Deus, né? E ele diz assim, o temor do Senhor é fonte de vida para desviar os laços da morte. E o que é morte? Pecado. Se você comete pecado, você está morto perante Deus. Morte e separação. O temor do Senhor encaminha para a vida. Imagine isso. Então, o inimigo não é de hoje, mas nós estamos falando do profeta Ezequiel.
Ele infiltrou falsos profetas porque se ele conquistasse isso, ele desvirtuaria o projeto. Então o temor ao Senhor encaminha para a vida. E aquele que eu tenho ficará satisfeito. Provérbios 19, 23. Então, irmãos, o profeta ele tinha uma missão nobre. Representava Deus, você representa Deus, eu represento Deus, a igreja do Senhor é Deus na terra, somos embaixadores do céu. E é sempre a expressão que eu uso: deixe a bandeira do evangelho no mastro mais alto da sua vida. E ela vai tremular e tremular e tremular. Deixe a bandeira do evangelho no mastro mais alto da sua vida. Porque na época de Ezequiel, o inimigo conseguiu tirar isso deles, né? E ele segue, para a gente não estender tanto o nosso vídeo, ele segue falando sobre os falsos profetas. E o que é que os falsos profetas faziam? Qual que era a função? Contrapor os profetas de Deus, se colocar como uma barreira. Irmão, a igreja caminha nesse caminho. Aí vem uma pessoa que chega e diz: não, não precisa ser assim. Não precisa. É que isso era do passado. Mas hoje a gente vive uma outra realidade. Não, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Não é? E observe, para a gente já estar encerrando esse tema, falando sobre os falsos profetas, que ele se contrapunha contra os profetas que Deus utilizava. Ele tem uma característica muito interessante, que é, como foi falado em Provérbios 14, 27, ele desvia o santo, o verdadeiro, porque se ele assim fizer, ele produz morte. Desvia. Ele produz morte. E observe, um alinhamento muito parecido. João 10 e versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Dá para fazer alguma relação? Será que nós não precisamos estar mais apercebidos à voz do Senhor, para que quando essas vozes elas tentem invadir a igreja do Senhor, o povo de Deus, a tua classe, ela seja combatida com poder, autoridade e unção? Porque Jesus falou isso, escrito em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus completa: eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. Então, ele é o antônimo do que é Cristo. Eles mentem. Não foi isso que está registrado na nossa lição? Eles contrapõem. A gente vai ver um exemplo aqui agora. E quem é mentiroso e pai da mentira, irmãos? João, capítulo 8, versículo 44, vai te responder isso. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O que é que os falsos profetas fazem? E para a gente encerrar, eu separei alguns textos, sabe por quê, irmãos? O falso profeta, ele sempre vai falar algo que seja aprazível a você. Observe isso. É complicado, até porque se ele for profetizar muitas vezes uma palavra mais dura, ele pode não ser convidado para pregar na igreja. Não é? É a realidade que a gente vive hoje, infelizmente. Mas é uma verdade. Mas não é de hoje não. Faz, mas rapaz, isso é hoje. Tá? Não é hoje não se preocupe não. Não se preocupe. Observe isto. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, versículo 6. Observe isso. Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase
400 homens. E disse-lhes: irei para a peleja em Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos. Sabe quem estava nesse cenário aqui? Era o rei Acabe, com Josafá. E ele chama os profetas dele. Lembra que aqui tem a história de Micaías? É a história de Micaías. 400. Rapaz, pode subir. Você vai ser vencedor. E que o falso profeta é louco, irmão, de dizer que o rei ele iria padecer uma perda significativa de homens de batalha. Se eles comiam da mesa do rei, se eles eram pagos para isso. Aí, diante desse cenário, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 6, você vê a voz de Micaías. Eu não quero nem entrar no mérito aqui de narrar, porque temos um bom tempo de vídeo, mas leia a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 6. Mas eu não vou ficar só nisso, não. Vou narrar também a história do profeta Jeremias, tá bom? Jeremias, capítulo 28, versículo de 1 ao 3, eu vou ler para você. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor. Isso aqui está escrito no livro de Jeremias. Na presença do sacerdote, lembra que o sacerdote também estava desviado, apostatado da fé? E de todo o povo dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. 28 de Jeremias, capítulo, versículos do 1 ao 3. Só profeta diz uma coisa boa. É incrível, mas é uma tônica. E já no 28, versículo 4, diz assim, também Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mentira! O profeta de Deus era Jeremias, que estava em Jerusalém. E Deus tinha falado com ele, se Jeremias vão ser 70 anos. Mas o falso profeta vão ser 2. Irmão, tenhamos cuidado. A lição de hoje, deste domingo, ela nos trará a memória que precisamos ter responsabilidade. Que Deus ainda continua sendo Deus. Não deixe essa voz maligna adentrar nas entranhas da casa do Senhor, através daqueles que não têm compromisso com Deus. Vamos ser fiéis a Deus, em nome de Jesus. E que amanhã, que neste domingo amanhã, você, professor das nossas classes de EBD, possa estar trazendo uma reflexão para o seu aluno e aqueles que estão a nos ouvir agora, que já estão nesse canal. Traga essa reflexão ao seu aluno. Vale a pena servir a Deus em espírito e em verdade. Deus, ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é assim que Jesus falou? Então, mantenhamos nesse propósito, mantenhamos firme no projeto de Deus para a vida da Igreja do Senhor nesta terra, que é falar a santa palavra, falar a verdade e somente aquilo que Deus permitir que venhamos a falar. Não fale por você. Que Deus continue abençoando e fortalecendo a sua vida cada vez mais, em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco. Amém e graças a Deus.